Então Ester 9:20 diz assim: Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto, aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. O mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. Vamos repetir essa frase? Só essa frase aqui. Repetir é didático. Vamos repetir bem comigo aí? Vamos lá. O mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta aqui em Ester. Eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado por mais esse domingo, por mais esse privilégio que nós temos de estar diante dessa maravilhosa, poderosa, sábia palavra, que é a tua palavra, que é o próprio Senhor, porque está escrito que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Estamos diante de Deus, ao abrirmos diante de nós a tua palavra, e nós clamamos nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor nos revele a tua palavra, que o Senhor nos ensine. Nós estamos sentados, Senhor, na tua escola, a igreja, estamos sentados aos teus pés para aprender de ti. Ó Deus, Espírito Santo, fala no nosso coração nessa noite. Muda a nossa tristeza em alegria e o nosso luto em dia de festa. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês nosso tema: como transformar tristeza em dia de festa. É o nosso tema hoje à noite, ok? Porque é o que acontece aqui. Esse capítulo 9 é o finalzinho da história da Ester, não é? Já o finalzinho ali, eles tinham um decreto, né, contra eles, um decreto que era irrevogável, do rei mais poderoso do universo, do Império Persa. Não podia revogar o decreto. Eles iam morrer mesmo naquele dia 13 do mês de Adar. Eles iam ser destruídos. O povo judeu ia ser aniquilado ali no Império Persa, nas 127 províncias, não é, desse Império Persa. Não tinha remédio. Mas, irmão, nós vamos ver como que Deus mudou tudo, como que Deus mudou essa história. E no final dessa história, ao invés daquele dia 13, que seria o dia do azar, se tornou, irmãos, 14, 15, 2 dias, não é, de grande festa. Essa festa de Purim é celebrada até hoje em Israel, no comecinho de março, uma mega festa que mobiliza o mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro vão lá, não é, para essa festa de Purim, ok? Então, algo aconteceu aqui, eu quero te mostrar. Claro, Deus moveu tudo, mas eu quero te mostrar a participação humana também, os princípios que a Ester e o Mordecai praticaram. Porque todos nós passamos por situações assim às vezes, não é, irmãos? Decretos irrevogáveis, situações que não tem saída, não tem como resolver. Talvez enquanto eu estou falando aqui, você já está se identificando. Esse é o meu caso, pastor. Então, o que eles fizeram, não é? Que princípio que eles praticaram? Isso eu quero conversar com vocês. Mas deixa eu resumir a história para vocês entenderem o contexto. E logo em seguida eu vou falar esses 35 princípios. Não, estou brincando. Eu estou brincando. Calma. Vai ser bem rapidinho, eu prometo que eu vou terminar bem no horário. Mas veja bem, vamos entender então o contexto. Esse rei, o rei Assuero, ele faz um mega banquete. Olha só, irmãos, mostrando a riqueza desse homem, desse império persa. Ele faz um mega banquete que durou 6 meses, só para os líderes dos 127 estados, vamos dizer assim, não é? Das 127 nações. Então esses 127 líderes foram para esse banquete que durou quanto tempo? 6 meses, um banquete que dura 6 meses. E esse banquete termina,
e ele faz então uma festa só ali em Suzã e convida todo o povo da capital do reino, não é? Suzã, só o povo agora, 7 dias de vinho, todo mundo tomou vinho, a Bíblia diz aqui no capítulo 1, até não querer mais, todo mundo tomava o vinho em taça de ouro, só para vocês terem uma noção de como que esse cara é bilionário, não é? E como que esse império persa foi realmente um grande império. Mas ali no meio da festa, no meio do banquete, a Bíblia diz então que ele manda chamar a sua princesa, ou melhor, a sua rainha gata, não é? Top das galáxias, a rainha Vasti, a mulher mais linda, inclusive o nome Vasti significa linda, e mandou chamar a Vasti para mostrar a beleza dela para todo mundo, e nós sabemos da história, ela se recusou aí, disse que não ia. O rei ficou furioso, chamou os seus conselheiros e perguntou: o que eu faço com ela? Os conselheiros disseram: olha, o que ela fez é um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, isso não pega bem, você precisa depor essa mulher, e foi isso que o rei fez. Depois a rainha Vasti, e ela perdeu o trono. Agora ele está solitário e vem uma ideia maravilhosa, não é? Rei, faça um concurso de beleza entre as 27 províncias, traga uma moça para representar cada uma dessas 127 províncias, e aquela que mais lhe agradar, o Senhor casa com ela. Ele achou maravilhoso, ele disse: que boa ideia, não é? As meninas mais lindas do universo estavam lá, elas eram virgens escolhidas, entre elas estava essa moça, a Esther, não é? Nós vamos ver que a Esther ganha o concurso e se torna então a rainha do mundo, a rainha da nação mais poderosa do mundo, do império persa. Agora veja bem, o Mordecai, que é o primo dela, não tio, ele é primo dela, que se tornou como se fosse o pai dela quando os pais dela morreram, ele fica monitorando a Esther no palácio. Então ele fica indo lá, ele fica vendo como é que está a história, a Esther agora é a rainha, ele está ali por perto, e numa dessas idas e vindas do Mordecai, ele descobre uma conspiração contra o rei Assuero, não é? 2 eunucos do rei, o Bigtan e o Teres, tramaram e vão matar o rei, e o Mordecai descobre a trama, conta para Esther, e a Esther fala em nome de Mordecai, ela denuncia a trama, e esse feito maravilhoso, escuta bem, guarda isso aí no seu coração, esse feito do Mordecai, esse ato heróico que salvou a vida do rei e da nação, foi para o livro dos feitos gloriosos. Diga comigo, livro dos feitos gloriosos. Só que o Mordecai não recebeu nada por isso, mas tudo bem. Irmãos, é interessante como que Deus está construindo tudo por trás. É o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Não se fala nem de oração, e nem de anjo, e nem de coisas sobrenaturais. Não, pastor, fala assim, a Esther mandou o povo orar. Não, a Esther mandou o povo jejuar por ela durante 3 dias. Irmãos, Deus está ali como maestro de toda essa história, mas ele está de uma forma muito sutil, muito discreta, ele não aparece em nenhum momento. Irmãos, às vezes Deus está assim na nossa vida, a gente pensa que ele nos esqueceu, a gente pensa que ele não está por perto, a gente não vê o nome dele e coisas grandiosas, mas ele está conduzindo tudo. Quem está comigo aqui? E aí, irmãos, olha o que acontece aqui. O Mordecai então descobre a trama, ele vai para o livro, ele não é honrado, e nesse momento da história, o rei Assuero promove um homem chamado Ramã ou Amã, não é? Como seu primeiro-ministro, dá o seu anel para esse homem, dando toda a autoridade para ele. Ele se torna o 2º homem mais poderoso da terra, e ele é muito mau. E quando ele sai um dia, o Amã, eu vou chamar ele de Amã, tá bom? E quando ele sai um dia, todo mundo se prostra diante dele, porque era uma lei. Todo mundo beija o chão quando ele passa. Só que o Mordecai fica quieto. Ele não está provocando o Amã, mas ele não pode fazer isso porque a lei de Deus, em Deuteronômio capítulo 5, diz que nós não podemos nos curvar diante de coisa alguma, nem de coisas que estão no céu, nem de coisas que estão na terra ou debaixo da terra, nada, nós não podemos nos curvar, amém, queridos? Está lá, e o Mordecai sabia disso. Então quando o Amã passou, ele ficou quieto, e o Amã ficou indignado porque ele não se prostrou, e alguém disse para ele não faz isso porque ele é judeu. Ele ficou tão indignado com o Mordecai, mas ele pensou, não é pessoal, na verdade todo esse povo vai se rebelar contra mim, esse povo não vai se prostrar. Então ele resolveu matar
todos os judeus, aniquilar todos os judeus em todo o império persa, mas ele precisava convencer o rei. E o que ele usou foi uma grande mentira. Ele disse: olha, esse povo está tramando contra você, ele não obedece à sua lei, falou para o rei, não é? E tem mais uma: se você aceitar que, se você baixar esse decreto para a gente aniquilar esse povo que não se submete a você, majestade, eu garanto que todo o dinheiro deles, eu já fiz um levantamento, todo o dinheiro deles vai ser 340 toneladas de prata, não é? Irmãos, naquela época a prata tinha muito valor, a moeda era a prata. Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, R$5 aproximadamente o grama da prata. 340 toneladas são 5 milhões hoje. Prata sem valor. 5 milhões já era um dinheirinho razoável, não era? Quem gostaria de ganhar 5 milhões? Agora, irmãos, naquela época foi muita grana. Então o rei pensou: essa grana toda vem para mim? Essa grana toda vem para o governo? Toda essa grana vai para o governo. O rei disse: está fechado. Povo rebelde? Rebelde. Está fechado. Irmãos, ele baixou o decreto. Quando ele baixou o decreto e as 127 províncias tomaram conhecimento dele, os judeus nessas 127 províncias se apavoraram, se desesperaram, choraram. O decreto foi baixado no mês de Sivan e a matança aconteceria no mês de Adar, 12 meses, ou seja, daqui a um ano está todo mundo quebrado. Daqui a um ano sua empresa fale, daqui a um ano você morre, daqui a um ano esse câncer te mata, daqui a um ano, tragédia. Irmãos, e o Mordecai, desesperado, rasga as vestes, corre para Esther, que agora é a rainha, e pede para que a rainha faça alguma coisa, para que a Esther faça alguma coisa. A princípio, a Esther ficou com medo, ela disse: existe uma regra, uma lei, que se eu for diante do rei, sem ele me chamar, eu posso morrer. O Assuero, o Mordecai desafiou ela entendeu, então ela foi diante do rei, que levantou para ela o cetro de justiça. Vamos entender isso aqui agora, é importante. Quando ele levanta o cetro para ela e ela toca no cetro, ele diz: minha rainha, preferida minha, como você me alegra por estar em minha presença. Não, brincadeira, ele não falou isso. Isso foi o Cirilo que falou. Mas quando ela tocou no cetro, ele disse: o que você quer? Até a metade do meu reino eu te dou, meu irmão. Pensa, lembra do cara que é rico, milionário? Ela disse: não, eu não quero a metade do seu reino, eu quero que você venha jantar comigo junto com o Amã. Pensa bem. E aí, irmãos, ele foi jantar com a rainha no primeiro banquete. Quando ele chegou, ele disse: meu amor, diga o que você quer, fala logo. Ela disse: se eu achei favor diante do Senhor, eu quero que você venha amanhã de novo. Agora escuta bem, antes deles voltarem para o banquete, agora vamos entender. O Amã sai de lá assim, ó: rapaz, eu fui promovido, o segundo homem mais poderoso do mundo. A rainha Esther me convida para jantar 2 vezes. Meu irmão, eu sou o cara, né? E só quando ele sai ali do palácio, quem que ele encontra? O Mordecai, que não se prostra diante dele. E ele fica endemoninhado de raiva. E ele fica... E quando ele chega na casa dele, olha só, irmãos, Deus por trás da história. Quando ele chega na casa dele, ele diz: eu sou um homem rico, meus filhos são ricos, o rei me promoveu, eu sou um homem poderoso, a Esther me convidou para jantar 2 vezes, mas eu odeio esse Mordecai, eu sou um homem infeliz por causa dele. E aí veio a ideia maravilhosa. A mulher dele disse: por que você não constrói uma forca de 20 metros de altura e pendura nela o judeu Mordecai? Todo mundo vai ver o seu poder, todo mundo vai ver quem você é, e ninguém mais vai brincar com você. Vai ser um modelo para todos esses judeus aí se prostrarem diante de você. Ele disse: meu amor, que ideia maravilhosa. Chega, ele foi dormir tranquilo naquela noite, o Ramã, e dormiu. E aí ficou... Só que nessa noite, o Deus discreto, que não aparece o nome dele no livro, está movendo. E o rei Assuero não dorme nessa noite. Não existe coincidência, só existe Jesuscidência. Irmãos, o cara não dorme, ele tem uma insônia, e ele pediu para ler alguma coisa. Eu quero ler alguma coisa. Adivinha o livro que ele vai ler? O livro dos feitos gloriosos. Lembra do livro? Lembra do livro? O livro que o feito do Mordecai
foi parar nele e ele não foi honrado. E naquela noite, o rei Assuero está lendo o livro dos feitos gloriosos e viu que ele foi salvo por um judeu chamado Mordecai, e que a nação foi salva. Esse cara é um herói, o que ele recebeu? E ele tomou o conhecimento de que ele não tinha sido recompensado. Então, irmãos, ele nem dormiu direito, o rei Assuero, e o Amã do outro lado. Enquanto isso, do outro lado, o Amã está dormindo com os anjos. Claro, anjos caídos. E ele está dormindo tranquilo, e o Assuero com insônia real. Irmão, aí amanhece o dia, fica ligado. Amanhece o dia, o Assuero dá um pulo da cama. Pá, eu preciso fazer alguma coisa por esse cara, pelo Mordecai. Eu preciso honrar esse cara. Do outro lado, o Amã pula da cama também. Eu vou matar o Mordecai. É hoje, não é? Irmãos, e o Amã corre para o palácio, e o rei também corre para o pátio do palácio. E quando eles se encontram, o rei diz: Amã! O Amã diz: majestade. Aí, irmãos, o rei diz: antes de você falar qualquer coisa, eu quero saber o que um homem que o rei gostaria de honrar merece receber. Aí o Amã disse: sou eu. Eu sou o cara, eu sou próspero, eu só estou crescendo, as coisas só estão acontecendo na minha vida, e esse cara ainda quer me honrar. Aí ele começou a fazer a lista. Ele disse: você tem que... Eu imagino que essas coisas eram coisas que ele cobiçava. Ele cobiçava secretamente. Ele disse: você tem que vestir esse homem com a roupa do rei, tem que colocar nele a coroa do rei, e ele tem que montar no cavalo do rei, e na frente desse cavalo, puxando o cavalo, os príncipes mais poderosos do reino têm que ir gritando: esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara. Na linguagem de hoje, tá? Para vocês entenderem. Irmão, e aí o rei ouve isso e diz: que legal. Então faça isso. Você, como o meu maior príncipe, faça isso com o judeu Mordecai. Agora calma lá. Aí, irmão, o mundo começa a virar de cabeça para baixo pro Amã. O mundo começa a cair pro Amã. Irmãos, ele fica desesperado. Daqui a pouco ele está lá na frente do cavalo gritando: esse é o cara, esse é o cara. E praça pública, e esse é o cara. E todo mundo fotografando, e todo mundo filmando. Meu irmão, quando acaba aquela cena, a Bíblia diz que ele baixou a cabeça. Ele está começando a entender que alguma coisa está acontecendo nos bastidores. Presta bem atenção. Ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Você é o ungido do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que ele cobre a cabeça de cinza, corre para a casa dele. Lembra que tem um banquete. Ele tem que ir para o banquete, para o segundo banquete. Tudo isso aconteceu entre um banquete e outro. A forca está construída. O rei manda ele honrar o Mordecai. Então quando ele chega na casa dele em crise, ele conta para a mulher dele e para os profetas que ele pagava para falar bem dele. Cuidado com esses falsos profetas. Cuidado com o profeta que só fala bem a seu respeito. Cuidado, irmão. Aí ele chama todo mundo, e os caras, os falsos profetas que só profetizavam coisa boa para ele, fala assim: isso é mal. Você já começou a cair diante do judeu Mordecai. Você não vai resistir contra ele. Essa foi a primeira vez que eles profetizaram uma verdade. Quando ele disse assim, tocou a campainha. Era para ter nos efeitos especiais agora, né? Mas tudo bem. Aí tocou a campainha. E quando tocou, já era o pessoal do rei, já eram os eunucos do rei, e já foram entrando, e já foram chamando ele, já foram pegando ele. Peraí, calma, deixa eu me arrumar. Vamos lá, rapaz. E aí ele já vai entrando no camburão da Polícia Federal. E aí ele já vai entrando, irmão, e daqui a pouco ele está diante do banquete, do segundo banquete. E o rei Assuero está com os olhos vidrados, igual quando eu fico olhando para Meila. Hoje ela se arrumou e disse: meu Deus. Aí ele estava olhando para a rainha Esther. E o Amã entra. Meu Deus, ele é apaixonado por essa mulher. Agora, irmão, tem um detalhe aqui que eu quero te falar. O Amã não sabe que a Esther é judia. Ele não sabe. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Ele não sabe. Então ele entra lá. O Assuero está olhando para ela apaixonado.
e está perguntando para ela: meu amor, me diga, você está me matando de curiosidade, não é? O que você quer? Eu já te falei, eu te dou a metade do meu reino. Ela disse: não, meu rei, o que eu quero é a minha vida como petição, e a vida do meu povo como desejo. Aí ele diz: mas eu não estou entendendo nada, como assim? Quem é o seu povo? Ela diz: eu sou judia. Nessa hora o Amã ficou com a perna mole assim. Pensa bem, o cara acabou de receber uma profecia que ele vai cair diante do Mordecai. Ele acabou de sair puxando o cavalo do Mordecai e gritando: esse é o cara, esse é o cara. O rei quer honrar o Mordecai. Meu irmão, ele diz: cara, o que foi que eu fiz da minha vida? E agora a rainha está dizendo: eu sou judia. E o rei está dizendo: mas meu amor, como assim um decreto? Meu amor, você assinou um decreto que vai matar o meu povo e a mim. No dia 13 de Adar. O seu decreto é irrevogável, você vai me matar. Ele diz: eu não acredito, quem foi o miserável que me enganou? Aí ela diz: foi esse aqui, foi esse malvado, perverso Amã. Agora escuta, eu quero que você prepara para mim aí Esther 7:8, por favor. Fiquem ligados agora comigo, que a partir de agora eu vou precisar muito do telão. Irmão, eu nunca tinha visto isso. Eu ri, eu dei risada. Como que Deus, ele tem um humor tão, ele é lindo demais. Irmão, aí, escuta bem, não, calma lá, não coloca ainda, surpresa para eles. Tá, obrigado. Olha para mim. Aí, irmãos, quando a Esther diz: foi o Amã que lhe enganou para você me matar, o rei ficou furioso. Ele se levantou e saiu da sala furioso. Ele estava passando mal. Ele foi pegar um ar lá fora. Irmão, enquanto isso, o Amã sai correndo para pedir misericórdia para a rainha Esther. Aí o detalhe que eu nunca tinha visto, que eu caí na risada, foi esse, 7:8. Agora vamos ver. Olha o que acontece. Tornando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete, do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Irmão, o anjo deu uma rasteira nele. Eu ri demais. Lá vai ele, rainha Esther, meu irmão, pá, e caiu em cima da morte dele. Porque nesse momento que o rei volta e vê o cara em cima da mulher dele, irmão, o veredito morreu. Aí ele pergunta: o que esse cara, o que você está fazendo? Eu não acredito, o que você está fazendo com a minha mulher? Rapaz, já vem o eunuco por trás, já cobre a cabeça dele, para ele não ver mais nada. E o mesmo eunuco disse: olha, ele construiu uma forca lá no quintal da casa dele de 20 metros para matar o cara que salvou a sua vida. Irmão, veredito do rei: pendurar ele na forca. Agora, irmãos, o que vai acontecer depois daí é lindo demais. Como transformar dia de tristeza em festa. Porque olha o que vai acontecer depois disso. Eu acho muito tremendo. Aqui, vamos ler comigo aqui, olha. Esther 8, o versículo 2. Vamos ler esses versículos aqui. 8:2. Aleluia. Olha só, irmãos, o que vai acontecer. O rei, então, naquele momento o Amã está enforcado, morreu. Inclusive os filhos dele foram todos mortos. E agora o rei tira aquele anel que estava no dedo do Amã, que era o anel do homem mais poderoso, do segundo homem mais poderoso do mundo, e coloca na mão. Tirou o seu anel que ele havia tomado a Amã e o deu a Mordecai. Agora veja bem, então Mordecai se torna já o segundo homem mais poderoso do mundo. Agora o que acontece? Versículo 17. 8:17. Eu vou contar para vocês. Achou? Tá.
Também em toda a província, em toda a cidade aonde chegava a ordem do rei, ao seu decreto, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e festas, e muitos dentre os povos da terra se fizeram judeus. Olha só, irmãos, pois o medo dos judeus tinha caído sobre eles. 9:1. No dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que o odiavam. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Agora presta atenção. Presta atenção. Então foi esse texto que eu li no começo, para vocês entenderem, não é? Então o Mordecai agora, como uma autoridade, ele é o primeiro-ministro do Império Persa, um homem poderoso. Ele manda então essa carta, que na verdade é um decreto, para todos os judeus espalhados pelas 127 províncias do Império Persa. E a ordem é a seguinte: que agora, no dia 14 e 15 do mês de Adar, eles deveriam comemorar o dia de Purim. Por que Purim? Porque pur significava sorte. O Amã, ele tirou a sorte, ele fez como se fosse um sorteio e deu 13 de Adar. Então era sorte para ele, mas era azar para os judeus. Inclusive esse número 13 como número do azar vem daí. Irmãos, para o crente o 13 é dia de sorte. Nunca que é dia, sexta-feira 13, aleluia. Dia de festa para o crente. Então para ele pensou, é o azar dos judeus. Ele pensou isso, dia 13 é o dia do azar. Irmãos, e aí o Mordecai disse, olha, eu quero que não só um dia, não só o dia 13, eu quero que 2 dias, o 14 e o 15, para cada dia de azar do inimigo, tem 2 dias da sorte de Deus para nós. Quem está me entendendo? E aí a partir dali se estabelece para sempre, até Jesus voltar, o dia de Purim. Então hoje é festa, amém, querido? Diga a pessoa que está perto de você, hoje é dia de Purim. Hoje é dia de festa. Tá bom, agora olha para mim, pessoal. É bem rápido mesmo, eu precisava te falar esses princípios, ok? Porque são muito práticos para a nossa vida. Irmãos, como transformar dias de tristezas em dias de festa, não é? Porque tudo bem, você vai dizer, então foi Deus que fez tudo. Foi Deus. Mas irmãos, os princípios que a Esther e o Mordecai praticaram são tremendos demais. Quer ver, vamos ver comigo esses princípios? Então primeiro, a excelência da Esther. Esther 4,16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais, não bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Agora presta atenção, olha aqui para mim. Quem são as pessoas que nesse tempo, vamos dizer assim, de crise, ou nesse tempo de decretos irrevogáveis que a gente não concorda, que a gente briga, que a gente critica, nesse tempo de escassez, de muito desemprego e etc e tal, não é? Quem são as pessoas que vão comemorar? Porque, irmãos, é impressionante. Eu tenho visto pessoas dizendo, comemorando. Pessoas dizendo assim, eu nunca estive tão bem. Cara, essa crise não achou minha vida, não. Eu digo, nem vai achar, irmão, em nome de Jesus. Tem algum crente que crê nisso aqui ou não? Graças a Deus que a maioria. Agora olha aqui para mim. Irmãos, quem são essas pessoas? São as pessoas de espírito excelente. Olha só, vamos lá, vamos entender. O que o Mordecai pede da rainha Esther? O que ele pede dela? Me ajuda. O que ele pediu? Ele foi lá, quando ele viu o decreto, ele rasgou as vestes, correu para a rainha. O que ele pediu para ela? Eu ouvi. Para ela pedir para o rei interceder. Irmão, o que ela tinha que fazer? O que se esperava dela? Que ela fosse lá e dissesse, meu amor, e contasse tudo. Não. Irmãos, quem são essas pessoas que vão vencer no tempo de crise, que vão comemorar no dia da tristeza? São as pessoas que fazem mais do que se espera delas. Diga comigo isso. Pessoas que fazem mais do que se espera dela. Irmão, olha o que a rainha Esther fez. É para falar com o rei? Mas peraí,
eu vou vestida com a minha melhor roupa. Peraí, calma. Chamou todas as manicures e pedicures e cabeleireiras, irmãos, e colocou a melhor roupa. Ela foi top, fazer com excelência. Quando ela chegou na presença do rei, ela não chegou de qualquer jeito. Ela chegou, sabe, o Mordecai só esperava que ela fosse lá. Mas não, peraí, eu vou fazer melhor. Eu posso fazer melhor. Quem está me entendendo? Quando ela chegou lá, que ela recebeu o cetro de ouro, ela podia falar imediatamente, ela podia cumprir a missão dela. O que ela disse? Eu posso fazer melhor. Eu quero fazer um banquete para você, meu amor. Ela teve trabalho, ela chamou pessoas, ela gastou dinheiro, ela produziu, ela pensou, fez um negócio top. E aí ele foi. E quando ali no banquete ele disse: e agora minha princesa, minha esposa, minha rainha, o que você quer? Peraí, eu posso fazer melhor. Eu quero te fazer outro banquete. Sabe, irmãos, pessoas que têm essa mentalidade vão ser as pessoas que vão se destacar na sociedade. Sabe aquela pessoa, eu sou um atendente, eu sou um vendedor. Meu irmão, a venda que eu vou fazer vai ser, uau, que vendedor, que coisa, o cara não ganhou nada, o jeito que o cara me tratou, que isso, irmão. Sabe aquela pessoa que está lá na empresa, sei lá onde ela trabalha, ela vê um lixo ali, não pegue lixo, eu sou o Amã, todos têm que se prostrar diante de mim, vão morrer enforcados pela crise. Sabe uma pessoa que faz, rapaz, o que custa? Esses dias o Flávio até fotografou a Meila no SCC, passando pano, irmão, porque a Meila tem a cabeça de fazer muito mais do que se espera dela. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Então, irmão, como que nós vivemos? Ou a gente faz mais do que se espera da gente, não é? Vocês já li uma historinha, né? Uma historinha não, uma história real. Aconteceu em Phoenix, capital do Arizona. Olha só essa história tremenda demais. Uma história real. Um garoto no estado terminal de câncer, não é? E ele já assim, só na morfina. E a mãe dele pensa, irmão, eu chorei do começo ao fim naquela história. Eu estou querendo chorar de novo, porque aí a mãe, ele sentindo muita dor. Aí a mãe começou a conversar com ele, porque a paixão dele era querer ser bombeiro. Ele queria ser bombeiro, mãe. E ele doentinho ali, morrendo. E o médico disse, olha, ele tem aí, sei lá, talvez uma semana, um mês, ele vai morrer. E a mãe dele disse, meu filho, e você sonha ainda em querer ser bombeiro? Aí ele começou a falar, aí ela falou assim, ai meu Deus, ela teve que sair da sala. Ele começou a dormir por causa da morfina, ela saiu dali e tinha um corpo de bombeiro ali próximo. Ela correu lá, chamou um oficial, contou toda a história. Meu filho vai morrer. Eu queria te pedir um favor, que você fosse fazer uma visita para ele. Um bombeiro. Ele é apaixonado pelo corpo de bombeiro. Ele disse, eu posso fazer melhor. Foi de lá que eu tirei essa frase. Esse cara disse, eu posso fazer melhor. Sabe o que ele fez? Ele disse, eu vou trazer ele aqui. Ele vai passar um dia com a gente. Ele foi no hospital, conversou com um médico. O médico disse, bom, eu acho que pode. Irmãos, eles colocaram uma roupinha de bombeiro nele. Colocaram uma roupinha de bombeiro, um capacetinho. E teve uma ocorrência que não era perigosa. Levaram ele no carro de bombeiro. E ele foi. Pensa, irmãos. E diz que ele que ia morrer naquela semana teve uma sobrevida de 1 ano. Ele não morreu. Mas depois de 1 ano, os médicos chamaram a mãe e disseram, olha, considere como uma grande bênção ele viver 1 ano. Foi um milagre. Foi um milagre. Mas ele chegou no fim. A mãe chorou e ela correu lá no corpo de bombeiro. Ela foi lá com aquele oficial e disse para ele, eu quero fazer 2 coisas aqui. Primeiro, te agradecer pelo que vocês fizeram. Aquilo mudou a vida do meu filho. E mais uma coisa, meu filho está morrendo. Eu queria que vocês fossem lá se despedir dele. Aí ele disse, eu posso fazer melhor. E ele disse, eu posso fazer melhor. E eles foram com o caminhão do corpo de bombeiro lá na frente. Pararam na frente do hospital, combinaram tudo com os médicos. Pararam na frente do hospital e saiu aquela escada de dentro do carro. E parou lá dentro da janela do menino. E todos os bombeiros foram pela janela. E o menino estava lá olhando na janela. E foram pela janela e subiram e entraram no quarto do menino. E todos eles se colocaram em volta do menino. E todos ficaram de continência para ele. E levaram a roupa dele e ele se vestiu. Você precisa se vestir, porque esse momento é muito importante.
E o menino se vestiu com a roupa de bombeiro e disse: nós estamos aqui com a estrela de honra, porque você acaba de se transformar num bombeiro, e nós queremos te dar a estrela de bravura. E colocaram a estrela do menino. E a mãe, e ela conta que ele morreu naquele dia com um sorriso no rosto, porque alguém disse: eu posso fazer melhor. Sabe, irmãos, a Esther diz para falar com o rei: eu posso fazer melhor. Excelência. Então o primeiro princípio aqui, irmão, não vai ser, Deus está de olho. Como é que a gente, irmão, olha aqui para mim, como é que a gente está fazendo? Para quem que a gente está fazendo? Jesus disse assim: olha, se vocês fizerem somente aquilo que mandaram vocês fazerem, vocês não passam de servos inúteis. Ok? Olha o que o apóstolo Paulo fala, eu acho tremendo isso. Ele diz assim, ele diz em Colossenses 3:23: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, crentes ou cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Deus está de olho em você. Como que você está dando o seu melhor? Você faz mais do que se espera de você? Você está fazendo para Deus ou para os homens? As pessoas que vão vencer a crise são as pessoas que têm um espírito excelente. Irmão, tem vaga sim. Ah, pastor, tem tantos milhões de desempregados. Mas tem vaga para pessoas excelentes. Tem, eu sei que tem. Segundo lugar, outro princípio poderoso, irmãos, o caráter irrepreensível da Esther. São as pessoas que vão transformar dia de tristeza em dias de festa. São as pessoas que vão transformar crises em vitória. São pessoas que têm um caráter irrepreensível. Eu acho tremendo isso, irmãos. Porque veja bem, presta bem atenção aqui. Eu me coloquei no lugar da Esther. Eu fiquei tão impressionado com ela, não é? Porque veja bem, irmãos, lembra onde que ela está? Ela está no miolo da riqueza, da prosperidade do universo. O dinheiro cai em cima dela e ela está ali. Beleza, agora tem um decreto. Ela recebeu um comando do pai dela, vamos chamar assim o Mordecai, tá bom? Ela recebeu o comando do pai dela: não diga para ninguém que você é judia. E ela obedeceu. Ela foi super obediente. E agora ninguém sabe. Então o pau está quebrando lá. O que ela podia pensar? Meu irmão, papai mandou eu ficar quietinho aqui. Não é? Eu vou ficar obediente até a morte dos judeus. Para contar para quê? Vou ficar aqui só curtindo numa boa, porque, irmão, eu sou rainha. Mas, irmãos, o caráter dela não deixou ela fazer isso. O resumo da ópera: a Esther não se vendia. Sabe, irmãos, eu fico pensando quantas pessoas, não é? Não só pensando, mas às vezes eu tenho conhecimento, o cara me contando um testemunho de que comprou um carro financiado, não é? Baseado na mentira da renda dele. O cara me conta, irmão, eu não sabia se eu... irmão, que testemunho. Mas olha o carrão, pastor, que eu comprei, com um crédito que eu não tenho, com dinheiro que eu não tenho para pagar também. Irmão, como que uma pessoa dessa vai dar certo nunca? Não vai dar certo nunca. Sabe, a Esther, irmão, ela não se vende. Outra coisa interessante, olha só que coisa interessante. Quando elas iam para a casa do rei para se apresentar, sabe quanto que demorava? Sabe quanto tempo demorava? 1 ano o tratamento de beleza. 1 ano! Por que isso? Porque, irmãos, o rei não queria casar só com a mulher mais bonita do mundo. Ele queria saber como que ela se comportava, como que ela se relacionava com as pessoas, não é? Ele queria saber o caráter dela. Irmão, você pode enganar quem você é por 1 semana, mas se você viver 1 ano com uma pessoa, já era. Todo mundo vai saber quem você é. Irmão, tinha um monte de menina lá mentirosa, fofoqueira. Tinha menina lá que ninguém mais nem aguentava. Mas, ai meu Deus, tem 1 ano para ver com essa mulher. Então 1 ano era estratégico. A Esther passou 1 ano lá. Agora veja bem, quando ela foi para se apresentar, todas as meninas tinham o direito de pegar o que elas quisessem do harém do rei.
e elas podiam pegar para elas, se apresentar diante do rei, e se elas não passassem no concurso, aquilo pertencia a elas. A Esther foi a única que disse: eu não quero nada, eu não quero nada, e não levou nada. Ela não levou nada. Sabe, o caráter dela não deixava ela ser assim. Ela pensava desse jeito: eu vou me dar bem aqui, se eu não ganhar nada, pelo menos eu levo alguma coisa. Não, ela era grande demais. Aonde ela foi, depois de um ano, não é, que ela começou a conviver ali com aquele pessoal, o eunuco, o Hegai, se apaixonou por ela. Colocou a Esther no quarto de honra, no melhor quarto. Ela tinha um conforto melhor, o dela era o único que tinha ar-condicionado, aleluia. Então ela dormia bem, não fazia mal para a maquiagem dela, tranquila. O Hegai também deu 7 moças para cuidar dela. Ela não tinha que pegar na louça e suja e lavar roupa como as outras. Irmão, ela foi tratada de uma forma diferente. Ela comia uma comida que o Hegai separou para ela. Só ela, entre as 127, comia aquela comida. Aonde a Esther passava, todo mundo se apaixonava por ela, por causa do caráter dela. Quem são as pessoas que vão ocupar lugares estratégicos de honra nessa sociedade? Apesar da sociedade, apesar da crise, são as pessoas que têm um caráter irrepreensível. Quem está comigo aqui? Olha só o que a Bíblia diz em Lucas 16, 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não foram dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Irmão, Deus está de olho em nós e Ele quer nos promover, mas a gente não consegue ser fiel nas mínimas coisas, e Ele não pode nos promover, porque Ele pensa assim: se eu promover esse camarada, eu vou matar ele. Se eu der dinheiro na mão dele, ele vai se corromper, ele vai ser preso, porque ele não sabe, ele é desonesto. Quem está comigo aqui? Puxa, vocês estão tão quietos, estão em silêncio. Terceira coisa. Tudo bem, espero que esse silêncio seja de que vocês estão concordando. A terceira coisa, o terceiro princípio na vida da Esther, irmão, submissão total. Eu acho incrível isso. Quem são as pessoas que vão transformar crise em vitória, dia de tristeza em dia de festa, luto em alegria? São as pessoas submissas às suas autoridades constituídas. Esther 2:20. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava, ok? Ela não havia declarado ainda a sua linhagem. Irmão, sabe quanto tempo depois? 6 anos. 6 anos. Ela guardou esse segredo por 6 anos, em obediência. Está aqui, ó. E outra coisa que eu acho interessante nisso, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai como quando a criava. Ela se comportava nesse sentido como uma criança. Jesus disse que a gente tem que ter coração de criança. Como o Mordecai disse: minha filha, não conte para ninguém a sua linhagem e o seu povo. Fechado, tio. 6 anos depois, ninguém sabe, irmão. Vocês concordam comigo que se o Amã soubesse que ela era judia, ele teria feito uma coisa, ele teria tido uma outra estratégia. Ele não ia atacar a rainha, mas ele ia fazer alguma coisa. O fato dele não saber foi a armadilha onde ele caiu. A obediência radical, a submissão radical da Esther a uma autoridade constituída. Como eu te falei, não aparece o nome de Deus nessa história. Ela só obedeceu o seu pai. Ela só foi submissa ao seu pai, e isso lhe deu uma grande vitória. Outra coisa interessante, que quando ela foi se apresentar para o rei, todas as meninas foram cheias de coisa na cabeça, e cheia de enfeite, e cheia de não sei o quê, para impressionar o rei. A Esther foi a única que foi com o Hegai e perguntou: Hegai, você conhece o rei há muitos anos, o que é que eu levo? E o Hegai disse: para o rei, o pouco é muito. Ele é muito discreto, ele gosta de simplicidade. A Esther disse: beleza. Então, quando ela se apresentou em obediência ao Hegai, ela era a única, irmãos. As outras
As outras, né, na nossa linguagem de hoje, para o rei, porque tem gosto para tudo, não é? Tem gosto para tudo. Para o rei, era a perua. A Esther, perua, né? Vocês usam esse termo? Tanta pintura, tanta coisa, A Esther, escuta bem, ela obedeceu uma autoridade delegada e ela acertou. Agora vamos lá, olha aqui para mim. Olha a cabeça do Amã diferente. Ele é o cara poderoso, ele é o homem mais poderoso do mundo, mas por falta de submissão ele vai perder tudo. Quer ver? Ele vai lá, alguém dá um conselho para ele, constrói uma forca e enforca o Mordecai. Ele construiu a forca e foi pedir permissão para o rei. Sabe, imagina irmão, igual uma filha falou para a mãe assim: mamãe, eu te liguei, não consegui falar com a senhora, te liguei, tentei várias vezes, não consegui, eu casei. Quase que a mãe morreu. Irmão, quem é que gostaria de, né, uma esposa falar para o marido assim: amor, eu te liguei, não dei conta, você não atendeu o telefone, não respondeu. Comprei esse Corolla aí em 72 vezes, de R$5.000 cada parcela. Falsifiquei inclusive o documento seu assinado. Irmão, quem que gostaria disso? Então o Amã é independente, ele constrói a forca e vai pedir permissão para o rei. Irmão, vocês concordam comigo que se o Amã tivesse ouvido aquele conselho e falasse assim: caramba, mas eu não vou construir a forca sem falar com o rei, amanhã eu vou jantar com ele, eu vou pedir permissão para ele amanhã. Irmão, quando ele chegasse lá, o rei já sabia do Mordecai, o rei já sabia que o Mordecai era o herói. O rei diria para ele: não, Amã, não, o Mordecai é o herói nacional, eu quero honrar o cara. Não, que forca nada. Mas como ele foi independente, ele fez primeiro e foi avisar. Irmão, isso foi a razão da queda dele. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? E tá, e para a gente terminar, a fé do Mordecai, não é? Vamos lembrar então, quais são os 3 princípios da Esther? Excelência. O que é excelência? Fazer mais do que se espera de mim. Eu posso fazer melhor. Diga isso: eu posso fazer melhor. Amanhã, quando você chegar no trabalho, entre com essa cabeça: eu posso fazer melhor. Eu vou chegar 15 minutos antes. Por que não? Não é? Ah, tem uma coisa que não é para eu fazer. Desvio de função. Eu posso fazer melhor. Porque o meu chefe, o meu patrão é Jesus. Irmão, não tem ninguém me olhando aqui. Pastor Geniro não está em cima de mim, não é? Às vezes, a Mila é minha testemunha. Pastor Geniro tem que me parar, não é? Ninguém está aqui me supervisionando para ver se eu faço o meu trabalho direito. Mas se eu posso fazer melhor. Excelência. Qual que é a segunda coisa da Esther? Caráter. Não é? Não se venda. Não se venda. Seja fiel no pouco. Deus vai te honrar e vai te colocar sobre o mundo. Ah, mas eu ganhei só R$50. Você não vai ser colocado sobre 5.000. Que mais? Submissão. Preste atenção no que diz as suas autoridades constituídas. Obedeça. Olha o que diz Romanos, ainda sobre autoridade. Olha o que diz Romanos, eu não podia passar. É Romanos 13:2. Vamos lá comigo aqui o meu texto. Romanos 13:2. Está aqui, ó. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Qual que é o problema de eu ser independente? É que eu estou sendo independente com Deus, não é? Versículo 4. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, irmão, quando você recebe um comando, é só para o seu bem. Se a Esther dissesse: meu tio Mordecai não sabe de nada, eu vou contar logo, eu vou fazer uma selfie aqui. Olha aí, eu de rainha. Irmão, eu fico impressionado, eu fico chocado. Eu falo para o pessoal lá em casa, eu digo: cara, o que essa moça está colocando a vida dela, não é? Todo mundo, olha eu, onde ela vai? Agora olha eu, agora eu, olha eu, todo mundo sabe da vida dela, não tem descrição nenhuma.
Eu mesmo, se fosse um empregador, meu Deus do céu. Essa mulher... Tá, vamos avançar. Eu ia falar mais, mas tudo bem. Aí, deixa eu terminar. Última coisa, gente, a fé do Mordecai. Você já quer ir embora? Ou vocês querem saber da fé do Mordecai? Tá bom. E essa aqui é a chave mesmo, irmão. Você fizeram a escolha certa. Eu disse assim, olha, eu falei de manhã, eu vou falar de novo. Olha, o nome do livro, qual que é o nome desse livro? Esther. E aí, irmãos, o nome do livro é Esther, e a protagonista do livro, a estrela, né? O nome Esther quer dizer, inclusive, estrela, star, não é? Mas para mim, sinceramente, se o Espírito Santo tivesse colocado o nome desse livro de Mordecai, ou Mardoqueu, não é? E tivesse colocado a Esther como a estrela desse livro, top. Para mim estaria bem também, porque esse cara é um herói. Irmão, tudo começou na verdade com Mordecai. Porque veja bem, quando Mordecai sabe do que acontece, olha a fé desse homem. Olha o que ele vai dizer para Esther, Esther 4,14. Se de todo te calares agora, porque a Esther ficou com medo, ela disse, mas se eu for sem ser convidado eu vou morrer. Aí ele disse, você não está entendendo. Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Meu irmão, para mim isso é fé. Ele sabe, porque sabe, Deus vai tirar o seu povo dessa enrascada. A Esther tem o privilégio de ser usada se ela quiser, mas se você não quiser, Deus vai fazer de outra maneira. Isso é fé. Porque, irmão, eu vejo muita gente desistindo por menos do que isso. Está difícil, está muito difícil, eu não consigo levantar daqui, muito difícil. Pensa, irmão, tem um decreto irrevogável do cara poderoso das estrelas, impossível de mudar. E o Mordecai está lá dizendo, Esther, você se levanta daí para fazer alguma coisa, porque se você não fizer, outro vai fazer no seu lugar. Aí depois ele continua, ele diz assim mesmo, isso é fé para mim. Aí depois ele continua, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Irmão, qual que é a leitura do Mordecai? O Mordecai está pensando assim, ó. No princípio, quando ele descobriu, escuta. Quando ele descobriu, ele chorou, rasgou as vestes. Irmão, o choro pode durar uma noite, beleza, mas a alegria tem que vir pela manhã. Aquela alegria, aquela paz que você não pode compreender. Eu sei que ele vive, no final tudo vai dar certo. Então Mordecai chora, rasga as roupas, mas ele disse, socorro e livramento virá de outra parte, se você não se posicionar. E ele lê assim, ó, você foi colocado aí para esse momento. Porque qual que é a leitura dele? Ele pensa assim, não pode ter sido um acidente. Escuta, nada na sua vida foi um acidente. Ele pensa assim, não pode ter sido um acidente a Vasti cometer aquele erro de não ir lá diante do Assuero. Não pode ter sido um acidente o Assuero depor a Vasti. Não pode ser um acidente essa ideia de fazer um concurso de beleza e uma judia ganhar entre as 127 moças. Não pode ser um acidente o Ramã odiar o Mordecai e construir uma forca para ele. Não pode ser um acidente no dia que ele vai pedir para matar o cara, o rei tem uma insônia. Não pode ser um acidente. Deus tem que estar por trás disso. Deus está por trás da sua história. Não está passando nada batido. Agora, se você se posiciona assim, não tem mais jeito, já estou derrotado, perdi. Irmão, isso é incredulidade. Isso é falta de fé. Deixa eu terminar ilustrando o que é fé. Eu li uma história de criança essa semana que eu achei tão linda. Que o garotinho gostava de ler. E ele gostava muito de ler, só que ele era pequeno. Ele estava lendo uma história fantástica de um rei muito mau, que era apaixonado por uma princesa que não queria ficar com ele porque ela amava o príncipe. Então, e o menino estava se envolvendo, lendo a história. E o homem mau, aquele rei,
ele estava com raiva, ele levou a princesa para cima da masmorra, e ele já ia empurrar a princesa da masmorra. Enquanto isso, o príncipe vem no seu cavalo branco, e vem enfrentando a floresta, e tem uma serpente de 7 cabeças, que não deixa o príncipe passar. E nesse momento a mãe do menino chama ele: meu filho, 5 minutos para apagar a luz. Ele diz: não acredito, eu não posso acreditar, eu não vou terminar a história. Aí ele, muito obediente, ele pulou para o último capítulo e leu o final. No final, o príncipe já chegava ali, e chegava lá no castelo, e subia, e bem na hora que o vilão ia empurrar a princesa, ele se colocou no meio, matou o vilão, salvou a princesa, e ele e a princesa foram felizes para sempre. Aí ele, graças a Deus. Aí ele dormiu. No outro dia ele já pulou em cima do livro para ver o que estava acontecendo. E quando ele começou a ler, irmãos, a princesa estava gritando, e o príncipe tinha sido pego pela serpente, e não tinha saída para a princesa, porque o príncipe estava muito longe. E aí a princesa desesperada, e o menino disse para ela no livro: princesa, calma, eu já sei o final da história, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, isso é fé. Aleluia, aleluia. Escuta bem o que eu vou te falar, escuta, guarda isso no seu coração. No final, tudo vai dar certo. E se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o final. Porque a Bíblia diz. Por que eu sei que vai dar certo? Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão cooperando conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque a Bíblia... Pastor, porque eu só tenho tanta certeza que no final vai dar certo? Porque a Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, sempre está nos conduzindo em triunfo. Por isso que eu sei que vai dar certo. Pastor, mas por que o senhor tem tanta certeza? Porque a Bíblia diz que eu não sou vencedor. Não, eu não sou vencedor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E por que eu tenho certeza que vai dar certo? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No final vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Eu sei, irmãos. Eu já derrubei o leão e o urso. Pode vir esse gigante, ele vai morrer do mesmo jeito.